Nós estamos chegando no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos II para ouvir a versão do ex-policial militar que recebeu a maior condenação da Justiça pela participação na chacina de Osasco e Barueri. Como vai? Tudo bem? Obrigado por nos receber. Que isso. Fique à vontade, por favor. Como é que foi o seu dia, aquele 13 de agosto de 2015? O que o senhor fez naquele dia? Foi numa quinta-feira, eu me lembro como se fosse hoje. Era uma quinta-feira, eu me desloquei da minha casa até o curso, fiquei das 8 até o meio-dia, descansei o período da tarde e liguei para minha esposa. Porque naquele dia a gente tinha combinado de assistir um filme no shopping, era o lançamento de um filme, né? Cheguei no shopping, eu retiro o ticket ali da cancela do estacionamento, encontro com ela na praça de alimentação, na frente do cinema, só que a fila estava muito grande. Aí peguei e falei para ela, falei, amor, eu não tô com paciência, amanhã eu vou ter que acordar cedo e tudo mais. Saímos do shopping, chegando lá em casa, eu jantei, ela tinha a mania de colocar o colchão na sala e assistir o filme ali deitado. Coloquei o colchão lá, só que eu estava muito cansado, nós dois acabou pegando no sono. E eu acordei com a minha advogada me ligando, a doutora Flávia. E o curioso, o que ela queria falar com o Fabrício era justamente o fato de que ela tentaria obter um habeas corpus, porque no dia anterior o Tribunal de Justiça havia mandado prender o Fabrício. Fabrício Eleutério era soldado da Rota, o grupo de elite da Polícia de São Paulo. Em agosto de 2015, ele estava afastado das ruas e cumpria funções administrativas. O policial respondia a 2 processos por suposta participação em chacinas em 2013. É a minha maior dor profissional, porque eu liguei para o Fabrício naquela noite, acompanhada do meu esposo, eu liguei para ele e ele me atendeu. Então, ainda que o Ministério Público diga que ele estava em outro local, eu sei onde ele estava. Enquanto advogada, eu sei onde ele estava. Ele é mais uma vítima. Ele é mais uma vítima dessa apuração enviesada, precipitada. E qual era o álibi do Fabrício? Ele contou tudo que ele fez no dia da chacina e disse que, mesmo sabendo que tinha um mandado de prisão expedido contra ele, foi ao shopping com a namorada, foi ao cinema, guardou o ticket de estacionamento do shopping. Eu conheço a advogada, ela é uma pessoa correta, a doutora Flávia. Ela acredita no cliente. 99% dos clientes não falam para o advogado, olha, eu pratiquei o crime. Ele não admite, porque ele acha que, se ele admitir, o advogado não vai defender com a mesma força, com a mesma... Ele tenta enganar até o advogado. O senhor acorda com a ligação da sua advogada, depois das 10 da noite? Não, era bem antes. Era por volta das 9, acho que umas 9h40, eu não me recordo muito bem. O Flávio pergunta para mim, onde você está, Fabrício? Foi, tô aqui na casa da Natália e tudo mais. Você não está vendo as mensagens que eu estou mandando no WhatsApp? Eu falei, não, doutora, tal. Meu, pelo amor de Deus, desliga ali, dá uma olhada e vai embora para casa. Era comum a doutora Flávia falar com o senhor essa hora da noite, depois de 9, 9h30 da noite? Eu ainda estava respondendo os outros processos, tinha 2 processos que eu ainda estava respondendo em liberdade. Eu fui impronunciado, o Ministério Público ganhou a pronúncia novamente e pediu a minha prisão. E a gente estava fazendo o quê? Ela já tinha entrado com o HC, pedindo para mim permanecer em liberdade. Mesmo com a prisão, o senhor não teve medo de sair para o shopping à noite, para o cinema, mesmo com o risco de ser preso a qualquer momento? Não, até porque a prisão foi pedida pelo Ministério Público e o Tribunal de Justiça não se manifestou, nem favorável, né, e nem desfavorável. A acusação reforça que o senhor já respondia por uma outra chacina. Isso. Como é que o senhor analisa esse cenário? O último júri que eu fui absolvido, após esse júri que eu fui condenado, eu fui para o júri mais 2 vezes, inclusive eu fui absolvido a pedido do próprio Ministério Público, né?
Fabrício era um policial já afastado da rua, fazia só o serviço administrativo da rota, havia sido réu num processo de chacina de Osasco, a juíza havia decidido que os elementos que constavam do processo não eram suficientes para levá-lo a júri. O promotor do caso recorreu dessa decisão e o Tribunal de Justiça deu razão ao promotor e, inclusive, mandou prender o Fabrício. E aí é que vem a história das provas que haviam contra o Fabrício. O Fabrício nega, mas uma das vítimas sobreviventes o reconhece. Quando ele vê o Fabrício, essa vítima sobrevivente, ela urina na calça. Fabrício Eleutério foi reconhecido por um homem que foi baleado exatamente aqui neste local. A testemunha relatou que foi abordada por pessoas que pediam informações dentro de um carro prata. No depoimento, a vítima contou que, ao se debruçar, viu o rosto do atirador no instante em que foi alvejada de raspão. Seria Fabrício. Outras 2 pessoas também foram mortas neste ataque. Uma delas era uma adolescente de 16 anos. Mas você não achou estranho, por exemplo, essa testemunha em todas as ocasiões garantir que você teria sido um dos autores? Ele, inclusive, numa das ocasiões, chega a urinar na calça quando se depara com a sua imagem. Você acha que essa testemunha não tem crédito? Crédito algum, até porque ele demorou entre 7 a 15 minutos para me reconhecer, e no reconhecimento, primeiro ele apontou o Cristilder, depois ele apontou o Tiago. Um mês antes da chacina, ele teria abordado ele 5 ou 6 vezes num ponto de tráfico, onde ele fala que foi baleado lá. O que mais está provado nesse processo é que nenhuma daquelas vítimas tem qualquer ligação com organização criminosa ou com os crimes que vitimaram o Cabo Pereira e o GCM. Isso está provado. Assim, isso é aquela tentativa de estigmatizar mesmo. No direito, o reconhecimento de uma vítima sobrevivente, principalmente uma vítima que não conhece o autor do crime e que, portanto, não tem nenhum motivo para querer prejudicá-lo, é uma prova muito robusta. Antes de ser considerado suspeito, Fabrício Eleutério foi ouvido como testemunha protegida pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo e disse ter reconhecido 2 das pessoas que aparecem no circuito interno das execuções do bar de Barueri. Um dos policiais foi reconhecido por ser canhoto. Seria Emerson, mais conhecido como Irmãozão. Mas para a promotoria, Fabrício pretendia confundir as investigações. Esse Emerson, na verdade, eram as informações, o nome dele já estava rolando no WhatsApp. Era no WhatsApp, né? Mas ele mesmo não reconheci, não apontei nada na imagem. Agora, existem algumas inconsistências do depoimento de quando você falava como testemunha protegida. Isso. E de quando depois você se identificou. Por que essas discrepâncias, algumas informações diferentes? Porque o depoimento de testemunha protegida era baseado nas informações do WhatsApp, né? E algumas informações de coisas informais que foram comentadas dentro da instituição e tudo mais, né? O outro depoimento meu era com relação à acusação em si, do crime em si. Se o senhor for ver, for analisar, o senhor vai ver que tem essa diferença. O Fabrício quis tumultuar tudo. Tumultuar no sentido, olha, eu ouvi dizer que o crime foi cometido por XYZ e que as armas estão num stand de tiro. A polícia científica nunca trabalhou tanto num caso só. Porque imagina a quantidade de armas e de estojos que se aprende no stand de tiro para fazer exame de confrontação balística. Propositalmente ele queria dificultar a investigação? Ele causou um tumulto grande na investigação. O senhor conhecia o policial que foi morto e o GCM que também foi morto antes da chacina? Não, nenhum dos dois. O Cabo Pereira, no caso, ele fazia parte do pelotão de força tática do Tiago, que hoje ficou preso junto comigo, né? Eles eram do mesmo pelotão.
E o guarda municipal que morreu, ele era de Barueri. Meu nome é Fernando Fabiani Capano, eu sou advogado do Thiago Henglein, faço parte da equipe de defesa que está tutelando os interesses do Thiago, nesse caso da chacina de Osasco. A principal prova do Ministério Público é que eles teriam ouvido, ainda na fase de inquérito, uma pessoa que conhecia o Thiago e ele teria brigado com a esposa dele e nessa briga essa pessoa teria ouvido ele admitir que participou daquela chacina e que por conta disso ele realmente teria cometido aquelas condutas, né? Então, o papel do Thiago Henglein, esse para mim, a participação dele é induvidosa. A mulher teria dito, eu te reconheci na televisão, aquela jaqueta é sua, você participou dessa chacina. E o Thiago teria dito a ela, você prefere que os Noia mate a polícia ou que a polícia mate os Noia? Ele estava no quartel montando alvos para um exercício de tiro que haveria lá no batalhão no dia imediatamente seguinte. E que dali ele saiu já por volta das 20 horas, o que obviamente não daria tempo hábil para que ele pudesse estar, inclusive, na primeira cena do crime. Uma troca de mensagens entre o policial militar Vitor Cristilder e o guarda civil metropolitano Sérgio Manhanhã se tornou uma das principais provas do processo. Os dois conversaram usando apenas emojis, essas figuras do WhatsApp, para se comunicar durante o intervalo em que ocorria a chacina. Segundo a acusação, os símbolos de joinha eram um sinal para que o guarda civil movesse todas as viaturas sob o seu comando para bem longe dos locais dos ataques. Eu estava precisando de um livro de direito administrativo. E eu me lembrei que o Sérgio Manhanhã, que é réu, junto comigo, teria feito curso de direito. Vamos fazer o seguinte, para mim não atrapalhar o seu patrulhamento, eu vou mandar um sinal de joia para você. Se você mandar um sinal de joia para mim, isso quer dizer que você vai levar para mim esse livro de direito administrativo. Ele me avisando que permaneceria com joia. Com joia. Que ele permaneceria na companhia tática e eu enviaria um joia se eu estivesse com o livro. Tá. E a explicação fica sem pé sem cabeça. E o que eu não entendo, das 19 horas, às 22h20, 22h30, que o senhor ficou aguardando por lá para esperar o livro. E ele não levou. Sim, senhora. Ele disse que ficou no batalhão, entendendo que o joia inicial corresponderia a uma resposta equivalente a fica aí que eu vou levar o livro. Isso que eu não entendi. Isso que você valeu, isso significa valeu. Valeu, tô indo embora. Valeu, tô indo embora. Valeu do quê? Valeu. Obrigado do quê? Pode ser até pejorativo. Valeu, tô indo embora. Entendeu, excelência? Não teve combinação sobre isso aí. E ele entendeu, ele mandou um joia e um braço forte. Tipo assim, forte abraço. Se vê aquela troca de joias que coincide, mais ou menos, no horário do início e no horário de final. Alguém tinha de falar, tá tudo ok, da minha parte. Mas e da outra parte? Da outra parte tem de ir atrás do carro que está escondido, de ir atrás das armas que estão escondidas. Isso aí não é assim, em 5 minutos que se faz. Qual que era a função do senhor? A minha função era ser comandante do GIT, que significa Agrupamento de Intervenções Táticas Estratégicas, e eu comandava 4 viaturas. Não houve a mínima contestação de que ele era o comandante da guarda e que, portanto, ele teria sido responsável por todas as viaturas da guarda estarem exatamente no lado oposto da cidade onde estava ocorrendo a chacina. É de conhecimento geral que as guardas municipais, em alguns lugares, não se dão bem com a polícia militar. Então não teria como ele desviar as viaturas da polícia militar, ponto. Esporadicamente tendo alguma ocorrência que eu não conseguia adotar medidas em razão da competência da guarda, eu pedi apoio então dos militares. E vice-versa também? A PM vice-versa também pedia também. Ele não estava ali cometendo o ato, mas ele orquestrou a situação
para que se pudesse dar a possibilidade dos outros cometerem. É a participação. Cada um tem um papel. Cristilde era amigo do Manhanhã, houve aquela troca, se explica que aquela troca era referente ao livro de direito administrativo sem uma ligação. Por exemplo, você está bem aí, irmão? O mundo está caindo em Osasco, está acabando. Mataram mais de 17 pessoas. Está tudo bem com você? Por isso que eu nem entrei em contato perguntando nada, excelência, porque eu já deduzo que está acontecendo alguma coisa, eu não vou atrapalhar o patrulhamento dele, não sei onde ele está. Poderia atrapalhar ou oferecer alguma ajuda. Não, senhora. Não? Não, senhora. Se o policial militar sabe que vai haver uma chacina e não faz nada, ele é responsabilizado, porque ele tem o dever de impedir o resultado. Depois da chacina, policiais militares de Osasco vieram até a casa noturna e fizeram questão que o chefe da segurança registrasse o nome deles e o número das armas. Os PMs chegaram aqui por volta das 11 horas da noite, mas pediram que a entrada fosse anotada como se eles tivessem chegado mais cedo. Para a corregedoria, um indício de que os policiais tentaram criar um álibi. A chacina estava ocorrendo e foram todos se confraternizar nesse bar que ficava fora da área deles. Eles combinam o lugar anterior, se preparam, se vestem, né? Cometem, depois voltam e criam álibis muitas vezes, tentam, né, criar álibis. Muitas vezes já preparam a situação. Então, por isso que não se conseguiu chegar aos autores, todos os autores, porque não foram só esses 4. Não tem a menor dúvida disso. É evidente também que todo mundo sabia que isso ia acontecer.